Agora no Viva Cidade. Entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços. Eleitor Bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade. Com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. E a partir de agora, mais uma da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. E além do rádio, você confere esse conteúdo também através das nossas plataformas sociais, no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Sempre com o apoio em áudio e vídeo da Rogério Lopes TV. Por isso que é muito importante, a partir de agora, compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso às propostas e ideias dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Lembrando que a sabatina foi feita em sorteio, antecipadamente com todos os representantes dos partidos políticos. Esta série de entrevistas conta também com a parceria nesse pool de comunicações do Jornal da Cidade e o Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Joaquim, nosso entrevistado de hoje, ao Rogério, todos os ouvintes da 96 FM. E nesta rodada, então, recebemos o candidato pelo PROS, Joaquim Oliveira, ele que tem como candidato a vice o José Roberto Luciano, o Robertão. Kim, bom dia. Obrigado pela presença aqui na 96. Obrigado a vocês, é um prazer imenso estar aqui para nós podermos estar conversando um pouquinho a respeito das nossas propostas. Kim, pergunta de praxe que a gente já faz para todos os candidatos. Por que você quer governar Bauru? Ricardo, é o seguinte, nós estamos aqui constatamos, né, nós estamos com um projeto, construindo um projeto já faz uns 2 anos e pouco, e nós viemos detectando vários problemas na cidade. Então, diante disso, esse grupo de pessoas que está trabalhando ainda nesse projeto, são multiprofissionais, são profissionais de várias áreas, e houve a necessidade, nós começamos a ouvir muita história, ou melhor, estamos ouvindo muitas histórias, né, e que não condiz com a realidade de Bauru. Então, há necessidade de dar um passo atrás em Bauru, tá certo? Para que a gente possa dar uma oxigenação no caixa da prefeitura e, a partir daí, aí sim, equacionar tudo e começar a trabalhar para que a gente possa pensar em alguns projetos de maior monta. Por enquanto é impossível. Tudo que está sendo dito, prometido, é tudo, desculpa, balela, cara. Não dá. Nós temos que oxigenar, Bauru está com problema, nós estamos com muitas dívidas, muita terceirização, está escoando muito dinheiro pelo ladrão, você entende? Então nós temos que parar, equacionar isso e a partir daí começar a pensar em alguma coisa. Por isso que nós saímos para essa briga. Olha, Kim, temas importantes nessa sabatina de hoje. A gente vai falar de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, obras, também educação, a saúde. Mas eu gostaria de começar com um assunto que é factual, que está aqui agora participando do problema de toda a população, que é a falta de água, a crise hídrica. Nesse momento, estão tentando contornar, fazendo essa distribuição de águas em dias alternados nos bairros de Bauru. Estão falando na construção de mais poços artesianos. Como a gente trabalhar essa falta de água? Esse problema que só aparece quando o munícipe abre a sua torneira e não vê a água chegar, né? E, às vezes, muito mal cuidada pelos dirigentes da cidade nos últimos tempos. Como fazer para melhorar e acabar de vez com esse problema da falta de água? Ricardo, é o seguinte, vamos lá. A falta de água não é uma coisa que surgiu hoje, ok? Nós temos aí essa falta de água, ela é crônica, faz anos que todo ano a gente enfrenta esse problema. Mas por quê? Porque nós não temos investimento em infraestrutura, em melhorias. Para você ter uma ideia, a nossa lagoa do ETA, ela tem uma lâmina maravilhosa de água, porém, ela está assoreada.
E nós temos 2 dragas, se não me falha a memória, o DAI tem 2 dragas. Aí eu te pergunto, poxa, por que não é feito a retirada dessa areia? Por que a gente não aumenta a capacidade de armazenamento da água, tá certo? Isso é uma questão. Se nós levarmos aí em consideração que 40% da população de Bauru é abastecida pelo Batalha, tá certo? Então você vê o quanto a gente pode aumentar de reservação, ok? Os 60% são poços. Tem áreas na cidade que não dá para você perfurar. Se bem que nós estamos em cima sob 2 lençóis freáticos maravilhosos, Bauru e o Aquífero Guarani. Tá? Então nós temos que perfurar novos poços. Tal. Só que o poço, ele te dá água 24 horas. Ok? Não adianta eu ter água jorrando. Eu tenho que ter um sistema de armazenamento, de reservação. Que nós podemos trabalhar com 2 maneiras, ou semi-enterrado ou apoiado, dependendo da localidade, dependendo da função. Então nós teríamos desassorear a represa e perfurar poços, fazendo reservação. Puta, que legal, acabou o problema. Não acabou. Nós temos o quê? Bauru não foi dimensionada para esse monte de prédio que nós temos. A tubulação de Bauru é 50 milímetros, a grande maioria. E aí o que acontece? Eu pego uma região que constrói esse lá, que nem aqui, ó, Metropolitan, tá? Esses 3, 4 prédios que estão aqui, a rede não foi dimensionada para isso, tá certo? Então você imagina a vazão que eu tenho que colocar aqui. Aí eu aumento a pressão na rede, o que acontece? Estoura a tubulação. Tá ok? Então nós temos que rever a questão de tubulação. Então vamos lá. A represa, os poços com reservação e tubulação. Pô, acabou o problema. Não. Aí eu tenho que fazer a interligação da cidade para que quando eu tenha que mexer numa adutora, eu consiga desviar água para que a cidade não tenha problema de falta. Então você pensa assim, olha o tamanho do processo de engenharia que tem que ser feito. Kim, você resolve isso em 4 anos? Não, mentira. Se nós começarmos a trabalhar hoje, tá, Ricardo? Eu acredito que nas próximas 2 décadas, se os próximos prefeitos vierem em continuidade, eu acredito que em 2 décadas a gente resolva isso aí. Certo, que em relação também à habitação, o projeto de vocês fala em uma estrutura de trabalho, até retomar os antigos mutirões. Sim. Hoje, pensando que existe aí, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, programas federais, esse sistema ele seria eficiente ainda para se fazer a redução do déficit habitacional, ou vocês acreditam que é possível realmente fazer os mutirões, pegar a população e construir casas? É um método que ainda seria atual para Bauru? Já uma pergunta muito boa. Vamos lá. A nossa antiga Coab, nós vamos falar da Coab daqui a pouco, tenho certeza. É a nossa próxima pergunta. Isso. Então, você pegar a Coab, a CDHU, hoje Minha Casa Minha Vida, tal. Nós temos ali um padrão econômico de pelo menos 3 salários mínimos. E é de conhecimento público que tem muitas e muitas famílias, quando a gente cai aí nas comunidades, você sabe que as famílias não têm 3 salários mínimos, tá ok? A renda dessa família. Então, a questão de mutirão, tá? Como foi feito, o Leão 13 e outros. 9 de julho, né? Também, tal. Parque Primavera. Isso. O que acontece? É exatamente para essas pessoas de baixa renda, tá? Essas pessoas que não atingem os 3 salários mínimos. Por quê? Porque você precisa dar dignidade à população. Tá? Ele tem a casa dele, ele vai construir aquilo que é dele. Então, eles se sentem importantes na sociedade. Então, nesse caso, tá tudo bem, as famílias que têm até acima de 3 salários, tudo bem, a gente parte por Minha Casa Minha Vida e alguns outros, né? Mas no caso das pessoas, das comunidades com baixa renda, o mutirão é interessante. Tá certo? É lógico que a prefeitura tem que dar a estrutura, saneamento básico, asfalto, guia, sarjeta, tal, toda aquela história. Ceder um né? terreno, né? Ali, né? O terreno, na realidade, ele não é cedido, tá? Ele é pago, entre aspas. Só que assim, é uma prestação caríssima, tipo R$50, R$20, depende, né? Então, por quê?
A gente pensa assim, se eu dou alguma coisa para a pessoa, passa a não ter valor. A partir do momento que a pessoa começa a ter a responsabilidade de honrar com um compromisso, que é dela, né? É meu terreno. Então, ela passa a dar um valor diferenciado. Isso aí não é da comunidade, isso é do ser humano. O ser humano é assim. Se tudo que você pega de graça, não tem valor. Mas quando você luta para conseguir alguma coisa, aquilo passa a ter um valor para você. Agora, com esse programa municipal de educação, como o Thiago falou... Habitação, né? De habitação, perdão. Com esse programa municipal de habitação, não dá para a gente, então, se negar a falar sobre a Coab. Nós teremos mais ou menos a mesma estrutura de gerenciamento e logística num programa como esse. Como não voltar com o pesadelo da Coab? Então, eu gostaria que o senhor respondesse sobre como liquidar a Coab. Como participar aí do processo de liquidação da Coab, como não fazer para que haja uma espécie de uma nova Coab com esse programa municipal. Tá, Ricardo, é assim. A Coab é uma empresa que, não só a Coab, mas a Coab, o DAI, a Endurb, são empresas da cidade de Bauru que, nossa, eu tenho um carinho enorme, principalmente pelos funcionários, os funcionários da DAI, Coab, Endurb são pessoas altamente qualificadas. O que nós tivemos nessas 3 empresas, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho, mas você vai entender, foi má gestão. A Coab Bauru, eu não vou ter os dados agora em mãos, tá? Mas se não me falha a memória, a Coab Bauru, ela fez casa em, acho que 60 e poucos municípios do estado, 178 mil casas. Eu posso estar errando alguma coisinha. Mas eu sei que, por exemplo, Marília foi feito casa da Coab Bauru, Santos foi feito casa da Coab Bauru. A Coab Bauru chegou a ser considerada a melhor Coab do Brasil. Aí você vê a situação caótica que a Coab está hoje. Porque o funcionário é vagabundo. Não, desculpa, gente. Não dá para... Uma empresa que tinha aquele porte, uma empresa que construía, uma empresa que gerava dividendos para Bauru, está no estado que está, e você jogar a culpa no funcionário, você me perdoe. Isso daí, cara, é má gestão. Qual é o tamanho do rombo da Coab? Nós ouvimos falar em muita coisa tal, mas eu sei que a Coab hoje, ela tem uma dívida que ela beira 1,5 bilhão. Se isso aí cair nas nossas costas, nós vamos ter que pagar por volta de 3 milhões por 30 anos. Quando eu falo nós, é o meu, é o seu, do Thiago, de toda a população. É nossos impostos que vamos ter que pagar. Então, como acabar com a Coab? Como liquidar a Coab? Rapaz, nós vamos ter que sentar e ver o tamanho, a dimensão do problema. Porque até agora a gente não conhece essa dimensão. Um fala, outro fala, é isso, é aquilo, tal. Mas você sentou para debruçar, para ver realmente o processo? Como é que está? Não. Todo mundo conta a história. E nós sabemos disso. Vocês, graças a Deus, vocês cutucam, então vocês vão tendo informações que vocês vão passando para nós, redes mortais. Agora, há necessidade de sentar e debruçar em cima daquilo lá e ver o que tem que ser feito. Não é o que dá para ser feito, o que tem que ser feito para liquidar esse problema todo. Como fazê-lo? Só sentando e estudando. Não tem jeito de... Certo. E com relação também à Endurb, o senhor citou rapidamente a parte da Endurb, né? Ela faz um serviço importante aí de limpeza, capinação, coleta de lixo, gerenciamento do trânsito. Num governo de vocês, a Endurb ela vai ser terceirizada, uma parte só, ela vai ser mantida como é hoje, ampliada? O que vocês pensam para a Endurb em Bauru? Rodrigo, assim, a Endurb é uma empresa... Eu por ser empresário, tá? A gente estava até brincando agora há pouco, eu sou empresário, eu sou filho do português da bicicletaria, então a nossa visão comercial, de mercado, é uma visão assim de crescimento. A Endurb é uma empresa que poderia estar dando lucro para a cidade, ao invés da despesa. Então vamos lá. Nós temos, por exemplo, tá? Eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que é a área que eu conheço. Nós temos corte de plasma, para fazer corte de placas.
Hoje, Bauru compra a placa de trânsito, compra postinho, compra sei lá de quem, rapaz. Se eu tenho toda uma estrutura dentro da minha empresa, eu quero que alguém me mostre matematicamente, fica mais barato eu manter toda a estrutura, manter meu funcionário, manter todo o meu equipamento ali, e fica mais barato eu chegar e comprar isso de fora pagando o lucro do empresário. Não que o empresário que está vendendo não mereça o lucro, lógico, é o trabalho dele. Mas como é que pode eu pagar 2 vezes a mesma coisa e isso fica mais barato? Não dá para entender. Então, a Indub tem que voltar a ser a empresa que era, de desenvolvimento urbano e rural, tá? E fazendo o quê? Vamos produzir placa, vamos produzir postinho, vamos ver o que a Indub pode, até onde ela pode atuar no mercado, e a partir daí, ao invés de nós estarmos gastando dinheiro com terceiros, gastando dinheiro em outras cidades, vamos inverter o fluxo do caixa, vamos começar a vender para fora para nós arrecadarmos o dinheiro, para deixar a empresa forte. Candidato, uma coisa que vocês colocam no plano de governo também, que foi apresentado ao TSE, é revitalizar as administrações regionais. Certo. A estrutura da prefeitura, né? Até o último governo tentou fazer isso, né? O atual prefeito tentou criar subprefeituras, né? Mas isso aí foi um pouco complicado, acabou se mantendo a estrutura que tem hoje de, salvo engano, 5 administrações regionais, mais o subdistrito Tibiriçá. Como dar essa estrutura de regionais, sendo que não tem orçamento para se ampliar hoje o investimento em Bauru? A capacidade de investimento do município é pequena. Dá para realmente fazer uma estrutura em cada região para contemplar aí a SEAR? Tiago, quando deixamos a administração em 92, em 92 as regionais estavam perfeitamente organizadas e estruturadas. Em 97 já houve um problema, mas ainda existia isso daí. Com o passar do tempo, foram sucateando as regionais. Uma coisa que nós temos, e isso é bom deixar claro e frisar bem, é o seguinte: nós temos um material fantástico que chama-se funcionário público. O funcionário público, Tiago, ele é um cara que ele ama a cidade dele, ele ama a profissão dele, ele ama poder trabalhar. E não deixá-lo encostado e, sabe, tem um jargão que as pessoas, que a população usa, que me magoa muito, tipo assim, tá vendo, cadê vagabundo? Ô, gente, para. Funcionário público, seja ele da prefeitura, da Indub, não é vagabundo, é trabalhador pra caramba. Dê condições a eles. Vocês vão ver o trabalho que eles sabem fazer, o quão bom eles são. Dá para reestruturar? Dá. Talvez não na velocidade que eu gostaria, mas dá para acertar sim. Por que é importante as regionais? Porque os problemas do bairro ficam centralizados. Então, muitos dos problemas que nós temos, buraco, vazamento, limpeza de praça, enfim, a manutenção do bairro, que todo mundo tem que fazer. Vamos imaginar que o bairro seja a sua casa. Então, todo dia você tem que ir lá varrer um pouquinho, limpar, tirar pó, tal. Isso é a regional, tá certo? Então, quando a população convive com o pessoal da regional, a interação é muito maior. Então, você resolve os problemas da localidade com uma rapidez enorme. Lógico que vai faltar máquina, vai faltar isso, faltar aquilo. Aí nós vamos ter que pensar numa logística. Mas dá para fazer, tá? Com processo, com trabalho, chamando os profissionais, chamando os funcionários, para que a gente possa, junto numa força-tarefa de 4 anos, reorganizar e rearrumar Bauru. E como cuidar ainda mais da casa, Kim, trazendo então empregos para a nossa cidade? A gente viu uma evasão de empresas ao longo dos últimos anos, comércio central da cidade está uma judiação, principalmente nas primeiras quadras, muito imóvel parado, muito imóvel ali desocupado. Não só no ritmo do comércio de Bauru, mas também nas indústrias. Como prospectar indústrias e, o mais importante, como fazê-las dar a continuidade do seu trabalho aqui na cidade e não ir embora. Às vezes, muitas empresas indo embora tão cedo para cidades aqui da nossa micro-região. Tá. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu tenho que deixar a público aqui o seguinte.
Quando da segunda administração de Antônio Luiz Filho, nós assumimos a prefeitura e o Distrito 3 não tinha nenhuma empresa, tá? Eu vou falar mas entenda-se a equipe, tá? A equipe da então Secretaria de Indústria e Comércio. Em um ano e pouquinho, nós conseguimos colocar lá 15 empresas, 15 indústrias, né? Foi fácil? Não foi fácil. Nós temos que sair, nós temos que pegar o bonezinho, tirar, colocar debaixo do braço, bater na porta do carro e falar, filho, você não quer ir lá para casa? Porque assim, tá. Ah, não quero. Você põe o bonezinho, vai para outra porta e vai batendo. Vai chegar uma hora, você vai começar a ter isso daí. Isso é um ponto, tá? Você tem que ir atrás. Não adianta você ficar no ar aqui, que nem nós estamos aqui nesse ar-condicionado maravilhoso, esperando o cara bater na tua porta. Falou, eu posso ficar aqui, posso montar minha indústria aqui? Isso é difícil de acontecer. Acontece, mas é muito difícil. Então você tem que provocar as pessoas, você tem que ir atrás, montar uma equipe boa para ir atrás, mostrar quem é a cidade, o potencial da cidade e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que dar estrutura. Tá? Você pega hoje, Distrito 3, por exemplo, que é minha menina dos olhos, né? Vamos dizer assim, porque eu que ajudei a colocar empresas lá. Você pega lá, cara, um monte de rua sem asfalto, alguma coisa sem saneamento básico, falta água. Então, que empresa viria para cá com todas essas dificuldades? Você pega o Distrito 2, tá? Tá lá no meio do mato e de repente falta um monte de asfalto, falta um monte disso, falta estrutura e tal. Fizemos o Distrito 4, puta que legal, vocês fizeram o Distrito 4, alguém já foi no Distrito 4? Rapaz, é tudo de terra. O portal, que é lindo, tá ali na quinta, o caminhão não passa. Então como é que você vai colocar um caminhão carregado para entrar no Distrito 4, que é de terra, certo? Num lugar que o caminhão não passa. Não é atrativo, né? Não é atrativo, gente. Então, vamos parar com essas falácias. Olha, eu fiz, eu aconteci. Não, fazer acontecer é quando você dá a estrutura correta para que o empresário possa vir e trabalhar com tranquilidade. Agora, esse negócio de, coloquei lá e coloquei empresa lá, não é assim que funciona. Kim, rapidamente, nós temos aí 3 minutos para a gente encerrar. Não, que é isso. Duas últimas perguntas. Em relação à nossa saúde, em relação ao que vem por aí pós-pandemia, teremos aí, segundo promessa do governador do estado, o HC e também o Manoel de Abreu. Como trabalhar as vagas para que ainda a gente reduza essas filas de espera e as vagas fiquem para a população realmente de Bauru e a nossa pequena região? Nós estávamos discutindo agora há pouco com o Thiago uma questão que é complicada, que é o seguinte: toda a questão de hospital é mantido pelo CROSS, as vagas são mantidas pelo CROSS. Uhum. Então é complicado você municipalizar isso, tá certo? Mas vamos ter que sentar, conversar, discutir com o governador, tá? E ver isso aí. Com relação ao que vai acontecer, eu não sei, porque a segunda onda está iniciando na Europa. Espero, rezo a Deus que isso não venha para o Brasil. Mas se vier, nós vamos ter que estar sentando com profissionais da área, especialistas, para que eles consigam ir nos orientando. Uma coisa do Covid que eu achei assim absurdo, por exemplo, nessa gestão, eu estou falando de gestão, não de pessoas, tá? Colocar o centro do Covid no meio do pronto-socorro, onde era o pai. Tá, que deve ser reaberto, pelo amor de Deus, ali é um ponto fundamental. A gente tem que manter os outros dois, né, atendimentos infantis, tanto na Bela Vista como no... Nas UPAs, né? Bela Vista e Geisel. Mas centralizar ali, porque as pessoas que vêm de fora, que estão de ônibus, precisam ali. Então, na minha opinião, colocar o Covid ali no centro é um absurdo, porque olha a contaminação que pode ocorrer. Por que não, se atrás eu estava falando isso, por que não colocar na Unesp, no campo da educação física, lá que é uma área totalmente isolada, que é em frente ao radar meteorológico, por que não fazer um hospital de campanha lá? Sabe, você isola ali. Não, vou colocar bem no centro da cidade, gente. Desculpa, eu não entendi. Perfeito. Rapidamente, agora, em poucos segundos, então, última pergunta do Thiago. Vamos lá, Kim, na verdade, até para que o ouvinte entenda, né? O candidato de vocês seria o Iso, o ex-prefeito Iso Filho, e ele ainda tem problemas aí, documentação, jurídico, e não pôde concorrer, o senhor assumiu a candidatura no lugar dele. Você mesmo.
caso o senhor seja eleito, qual vai ser a participação dele no governo? Então, é assim, rapidamente, o Isa é uma pessoa que conhece Bauru, nossa, muito, tem ideias maravilhosas, é um professor fantástico, um engenheiro fantástico. Então, assim, vai ficar a critério dele, se ele quiser participar da administração, tá? Vai ficar a critério dele. Mas, de qualquer maneira, ele estará conosco na administração, seja, sei lá, chefia de gabinete, secretaria de obras, ou só apoiando, só nos orientando, porque eu não abriria a mão de um cara que tem essa capacidade, esse conhecimento todo, para ajudar a gerir a cidade. Isso aí seria, no mínimo, burrice, vamos colocar assim. Então eu vou pegar esse senhor, esse professor, esse amigo, tá? E nós vamos estar trabalhando juntos, sim. Ele vai estar nos orientando, ajudando muito para reconstruir a cidade. Tá certo. Kim, muito obrigado pela sua presença. Bom trabalho aí nessa reta aí para as eleições municipais. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, pela atenção e que Deus abençoe a todos e ilumine a família de todos vocês. Termina aqui mais uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Nosso próximo encontro agora é na segunda-feira com o candidato do Solidariedade, Sérgio Alba. Compartilhe essa live nas redes sociais da 96 FM do Jornal da Cidade, agradecendo também aqui a parceria da Rogério Lopes TV. A gente se vê então na segunda. Tchau, tchau.